Irmãos, essa manhã, antes de partir do pão, eu gostaria de considerar uma meditação. Eu vou ler alguns versículos, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas nós vamos ler alguns versículos e eu vou mostrar algumas imagens. Primeiro versículo, vamos ler só uma parte dele, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Só a primeira parte. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tendo, pois, intrepidez. Essa palavra intrepidez, ela tem um prefixo in, de negação, porque trépido é tremer, ou seja, sem tremer. Sem tremer, ou seja, sem temer, sem temor, vamos entrar na presença de Deus. Isso foi um judeu que escreveu. Ele sabia o que estava escrevendo. Não devemos temer, hoje não devemos temer entrar na presença de Deus. Ele sabia por quê. Vamos ver, então, como diz nosso irmão, a cultura bíblica do judeu. Vamos abrir Gênesis capítulo 1. Vamos começar lá em Gênesis. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, irmãos? Vamos ler alguns versículos, mas aí os irmãos, por favor, prestem atenção, porque a gente tem um pensamento, uma meditação aqui. Então, no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 26. Vamos ver por que o judeu tremia quando ele falava em ver Deus, contemplar Deus, entrar na presença de Deus. Tá? Versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem. Importante, imagem, palavra-chave, imagem. Quem que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é Jesus. Tá? Então, nós somos feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus é Jesus. Tá? Isso é importante. Vamos lá no versículo agora de 2 a 17, capítulo 2, versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 até o 17. Então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só um parênteses. Então formou o homem do pó da terra. Do pó da terra. Fez o seu corpo. Soprou sobre ele. Esse sopro é o Ruá. Ruá. Nosso irmão, nessa conferência, compartilhou um pouco sobre o Ruá, o Espírito de Deus, o sopro de Deus. Então, tem um elemento de Deus. Soprou, Ruá. E o homem passou a ser alma vivente. No hebraico é nefesh, alma, alma. Então, nós somos criados à imagem de Deus, um corpo, uma alma, um espírito. Tá? Não vamos entrar em detalhes. Isso depois os irmãos considerem. Continuando, versículo 8. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, no jardim, na direção do Oriente, para o lado do sol. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida. Importante, árvore da vida. E no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu saiu um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia em 4 braços. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. Colocou no jardim do Éden. O Senhor fez um jardim, tinha a árvore da vida, e ali tinha rio que regava aquela terra. O jardim fechado. Aquele lugar era como se fosse um santuário. Ali Deus tinha comunhão, conversava, tinha uma relação estreita com o homem.
Aquele jardim era um santuário de Deus, onde Deus tinha comunhão com o homem. Certo? Mas, no capítulo 3, nós vemos que o homem pecou. Tá? Vamos ver, e em função, em decorrência do seu pecado, ele caiu, ele teve a queda. Em decorrência dessa queda, vamos ver o que aconteceu. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 22. Então, Deus já tinha procurou o homem se escondeu, mas ele apareceu, Deus perguntou para ele, conversou com Eva, conversou com a serpente, tratou com os três, e no final, o Senhor ainda deu para ele vestimentos de peles. E no versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim, não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente, no leste, do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante aqui, irmãos, nós notarmos que Deus não destruiu o homem. Apesar da queda, Deus não destruiu o homem. Sobre ele pesava a sentença de morte. Também, uma coisa importante que às vezes passa desapercebido é que Deus também não removeu, ele não tirou a árvore da vida, jogou o sal e acabou com a árvore da vida. Ele não fez isso. Quando o homem, saindo do jardim do Éden, provavelmente ele podia olhar para trás e ainda contemplar a árvore da vida. Contemplar aquele lugar. Ela estava lá. Se ela estava lá, um dia eu posso voltar. Quem sabe? Deus me fez a promessa. Ele falou que a semente, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Havia essa promessa. Ele ainda arrumou o verso de pele de animais para mim, me proveu um tipo de salvação. Ele podia olhar para trás e ver: eu ainda posso voltar para esse lugar. A árvore da vida, Deus não extraiu ela. Não extraiu. Ele não me matou. Eu ainda estou vivo, de certa forma. Sobre mim pesa a sentença de morte. Através de Adão entrou a morte. Mas a árvore da vida estava lá. Mas o caminho estava fechado. O caminho estava fechado. E quem Deus colocou para vigiar aquele caminho? Querubins. Querubins são os guardiões de Deus. São 3 elementos aí. Um querubim, uma espada flamejante. Querubim, espada e fogo. O querubim, a Bíblia fala que é querubim da glória. Nós estamos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Nós somos carentes da glória de Deus. Nós não achegamos à glória de Deus. Estamos separados. Nós totalmente separados da glória de Deus. A espada é a justiça de Deus. Deus é justo e ele vem julgar a terra com espada. É a justiça de Deus. Nós estamos separados também pela justiça de Deus. E o fogo daquela espada flamejante era a santidade. Santidade de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, esses 3 elementos, glória, justiça e santidade, nos separam de Deus. São os querubins. Os querubins que estão guardando o caminho. Aquele caminho que Adão olhou para trás e viu a árvore. Deus fechou o caminho. Né, irmãos? Vamos ver agora capítulo 6 de Gênesis, versículo 3.
Gênesis capítulo 6, versículo 3. Aí mostra o processo de corrupção do gênero humano. O gênero humano se corrompeu, se corrompeu, se corrompeu, e Deus trouxe um terrível julgamento sobre aquela civilização. Então disse o Senhor Deus, o meu espírito. Vamos ler, desculpa, irmãos. Vamos ler na versão NVI. Eu vou ler para os irmãos na versão NVI. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito, aquele espírito, não contenderá com ele, com o homem, para sempre. E ele só viverá 120 anos. Então Deus já não mais suportava o homem, a perversidade, a corrupção do gênero humano. E trouxe o dilúvio. Dilúvio sobre toda aquela sociedade. Amém? Bom, isso para mostrar para os irmãos que Deus não suporta a carne. Deus não suporta a carne. Agora, depois disso, do dilúvio, a arca desceu sobre o Monte de Ararat. Ali, o Monte de Ararat, na região da Turquia, Turquia, Armênia, aquela região, o homem desceu até a Mesopotâmia e se estabeleceu ali, e dali ele se espalhou. Chegou até o Egito, também na Palestina, para a África, o homem se espalhou. Pela Europa, o homem se espalhou. E Deus chamou um homem, Abraão. Chamou Abraão, Isaac, Jacó, e depois o homem, essa nação ficou escrava ali no Egito durante aproximadamente 400 anos, e Deus levantou Moisés, e Moisés tirou esse povo do Egito. Eles entraram no deserto com o objetivo de chegar a Canaã. São detalhes, irmãos. Eles saíram do Egito, passaram pelo deserto e entraram em Canaã, tá? Em Canaã. Então, saiu do Egito, deserto, Canaã. O objetivo deles era chegar em Canaã. Nossa irmã Priscila nos trouxe uma mensagem preciosa no último domingo, falando de Josué, introduzindo esse povo na terra de Canaã. No deserto, o Senhor deu uma visão maravilhosa para Moisés, ali no Monte Sinai. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor Deus a Moisés, versículo 8: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus disse para Moisés: vocês vão me fazer um santuário, para que eu possa morar no meio deles. E versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Moisés recebeu uma incumbência de Deus, uma visão de um tabernáculo que ele deveria edificar, construir ali no deserto. Eu trouxe aqui para os irmãos verem, eu tenho algumas figuras. O tabernáculo no deserto era isso aqui. Para as crianças, para os jovens, é interessante essa parte lúdica, que o que nós desfrutamos são coisas espirituais. Mas a Bíblia trabalha muito com alegoria, com figuras, com imagens, com sombras, para nos ensinar a ver as realidades espirituais. Então, isso aqui é o tabernáculo que foi construído, edificado ali no deserto, segundo o modelo que Deus deu a Moisés. Então, aqui a gente vê o átrio e vê o tabernáculo propriamente dito.
as cortinas, a porta, aqui o altar de bronze, a bacia e o tabernáculo propriamente dito. Então Deus mandou que Moisés edificasse esse tabernáculo. Agora vamos lá no capítulo 26 de Êxodo, versículo 31 e 33. Esse tabernáculo, irmãos, ele tinha 3 compartimentos. Ele tinha um átrio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. Era um santuário. Versículo 26, versículo 31 a 33. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, com querubins, o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu sobre, debaixo dos colchetes, trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. E o véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. De novo, o véu fará separação. O véu fará separação. Esse véu, para o tabernáculo, era um véu de aproximadamente 5 metros, 4 metros e meio, 5 metros de largura, 5 metros de altura, arredondando. Tá? São 10 côvados. Cada côvado mais ou menos uns 47 centímetros. Então, um pouquinho menos de 5 metros. 5 metros de largura, 5 metros de altura e bem espesso, porque ele era de estofo, bastante cozido, torcido. Então, ele era espesso, pesado e grande. E uma única peça. Não tinha nada, não tinha porta. Às vezes a gente faz cortina em casa, corta no meio. Aí faz isso, pá. Ela não, ela era inteira. Ela era inteira. Ela era esse aqui, ó. E tinha querubins. Lembra dos querubins? Ela era fechada. Ela fazia separação. Separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Entre o lugar santo e o santo dos santos. Separação. Esse lugar era fechado. Não podia entrar. Não podia entrar. Lá dentro tinha um móvel, a arca, com o propiciatório, com os querubins, e não tinha luz nenhuma. No primeiro santuário, tinha um candelabro. Ali tinha uma luz. No átrio, tinha a luz do sol, mas o Santo dos Santos não tinha luz nenhuma. E era totalmente fechado no escuro. E lá dentro tinha uma arca, com querubins, os querubins da glória, os guardiões. E do lado de fora tinha um véu. Esse véu espesso, comprido, fechava totalmente o compartimento. Ninguém podia entrar. Só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Mas, vamos ver Levítico. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, versículo 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés, depois de morrerem os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra. Não podia entrar. Se entrasse, morria. E o sacerdote, ele podia entrar uma vez, com sacrifício por si e pelo povo. E ele tinha uma veste toda especial. Ele tinha uma veste, como essa veste aqui. E aqui embaixo tinha os sininhos. Tinha os sininhos aqui. E quando ele andava, os sininhos batiam. Aí, quando ele entrasse lá uma vez por ano, o pessoal sabia lá de fora que se estava bem ou se estava mal, pelos sininhos, ouvia.
ele podia morrer. Então, no versículo 2 de Levítico, diz para não entrar. Se ele entrar, ele morre. E tinha os querubins, os guardiões. Aqueles mesmos querubins que estavam lá no Jardim do Éden, guardando o caminho da árvore da vida. Agora, esses querubins estavam ali no tabernáculo, guardando o caminho para o Santo dos Santos. Se entrar, morre. E já tinha morrido. Morreram vários. Se entrar, morre. O judeu tinha horror de ver a face de Deus. Eles temiam de morrer. E eles sabiam que se entrasse ali, eles podiam morrer. Tinha um querubim. Querubim, que são os guardiões, que guardavam o caminho. Vamos ler Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Versículos 7 e 8. Então, nós vimos que mas no segundo compartimento, né? No Santo dos Santos, ele está falando do tabernáculo, falou primeiro do lugar santo, onde todos os sacerdotes diariamente serviam, mas agora ele está falando do lugar mais íntimo, do Santo dos Santos. No segundo compartimento, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Olha só o versículo 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho não se. O caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O caminho não se manifestou. Em outras traduções diz assim, o caminho não estava aberto. O caminho está fechado. Então, o escritor de Hebreus diz que o caminho para a entrada no Santo dos Santos está fechado. O caminho para a árvore da vida está fechado. Vamos ler agora João, capítulo 1, versículo 14. Os irmãos já sabem de cor esse versículo, mas vamos ler. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Esse habitou, ela tem, essa palavra, ela indica tabernacular. É uma palavra que, inclusive, tem a mesma origem da palavra Shekinah, presença de Deus. Shekinah de Deus, presença de Deus, tabernacular. Isso no grego, no hebraico, uma relação, uma transliteração de palavras. É a presença de Deus. Jesus é o tabernáculo de Deus. Ele se apresentou como o tabernáculo de Deus. Destruí esse templo, em 3 dias eu o reedificarei. Ele estava falando a respeito do santuário do seu corpo. O seu corpo é um santuário. Lembra, os irmãos, que nós somos feitos à imagem de Deus? Nós somos santuário de Deus. Nós somos habitação de Deus também. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estou demorando, né? Obrigado. Obrigado. Nós somos santuário de Deus. O santuário de Deus tinha 3 compartimentos. Nós também temos 3 compartimentos. Nós temos corpo, alma e espírito. Deus quer habitar em nós. Hoje nós oramos. Nós somos regenerados. Onde nós somos regenerados? Nós somos regenerados no nosso espírito. Nosso espírito é o lugar onde o Espírito Santo entrou e faz
habitação. Nós somos santuário, porque nós somos feitos à imagem de Jesus, que era o santuário de Deus. E ele se encarnou. E a carne que ele tomou era uma carne semelhante a nós, semelhante à carne de pecado. Ele se fez pecado, mas ele não tinha pecado. Vamos ler agora, então, esse é o santuário de Deus. Vamos ler agora sobre Jesus em Mateus, já estou terminando, tá, irmãos? Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, alguns versículos, 26, a partir do versículo 26. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus e ele é o que veio trazer redenção para nós. Versículo 26. Logo a seguir, então, Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salva-te, ó Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber o vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando-lhe as sortes. Então ele foi crucificado. E o que aconteceu na sua crucificação? Esse homem foi crucificado. Normalmente, as pessoas falam que Jesus é um homem comum, um homem normal como nós. A morte desse homem comum trouxe uma mudança no universo muito grande. Versículo 50 e 51. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, morreu. Versículo 51. E o véu do santuário se rasgou. E o véu do santuário se rasgou. Aquele véu que esse judeu tremia em entrar, rasgou. Agora vamos terminar de ler o versículo que nós iniciamos. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Tendo, pois, esse pois é o seguinte: portanto, depois de tudo isso que nós falamos, tendo, pois, intrepidez, sem tremer, não precisamos mais tremer. O querubim já foi rasgado. O véu já foi rasgado. O caminho foi aberto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Pelo véu. Pelo véu. Aquele véu foi rasgado. O véu era a sua carne. A sua carne que foi partida. Esse era o véu. Pela sua carne. Esse véu, irmãos, era a carne de Jesus, mas também é a nossa carne. Ele se identificou conosco. Ele tomou um corpo semelhante ao nosso. Ele foi feito carne. E quando a sua carne foi partida,
a nossa carne também foi partida. O nosso velho homem também foi partido. Esse é o novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. Com ousadia, com intrepidez, nós podemos entrar. Devemos perceber que esse novo e vivo caminho, ele nos mostra a carne de Jesus sendo rasgada. E ele, esse véu, sendo aberto. Nós temos que perceber que aquele véu também diz respeito à nossa carne, ao nosso velho homem. Diz respeito que nós nos identificamos com a morte do nosso Senhor Jesus. E agora, como novo homem, nós podemos entrar. E quando nós entramos, nós encontramos o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Essas coisas que nós vimos aqui, essas imagens, são alegorias. Existe uma realidade espiritual. Existe um santuário que o escritor de Hebreus fala que é celestial. Mas esse celestial, às vezes nós temos dificuldade de entender, porque nós somos muito terrestres, nós somos muito humanos, nós somos muito ligados ao espaço e tempo. Tem uma música que fala, ninguém entende a Deus, ninguém consegue explicar Deus. Deus não está ligado ao espaço e tempo. O céu, o apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Esse santo dos santos, essas regiões celestiais, onde nós temos comunhão com Deus. E esse santo dos santos é o lugar onde Deus está. Foi aberto. Tem alguém nos esperando, nos aguardando. É o próprio Deus. Ele está nos esperando para que, com ousadia, com intrepidez, em plena certeza de fé, lavado o coração e a consciência, lavado o coração com água limpa, a consciência lavada e também o corpo, em plena certeza de fé, nós podemos nos aproximar, nos achegarmos, entrarmos nesse lugar. Quando nós partimos do pão e tomamos do cálice, tomamos do pão e do cálice, nós estamos fazendo uma recordação de todas essas coisas. Nós desfrutamos da realidade que os judeus não tinham. Hoje nós temos a realidade. As coisas se cumpriram. Hoje nós somos novas criaturas. Nós temos comunhão com Deus. E nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Estar nessas regiões celestiais. Nesta manhã eu queria encorajar os irmãos a exercitar a sua fé com intrepidez, sem medo dos seus pecados, sem medo de encarar Deus. Porque Jesus derramou o seu sangue e ele está no Santo dos Santos como nosso sumo sacerdote, à direita do Pai e nos aguardando. Todos os dias, irmãos, nós precisamos de ter comunhão com esse Deus. Precisamos ter uma relação íntima com esse Deus, no Santo dos Santos. Entrar com ousadia, com intrepidez e desfrutar de Deus. Isso não é uma religião. Isso é uma coisa básica, elementar para o nosso viver. Nós precisamos. Isso diz respeito às nossas origens. A nossa origem, nós estávamos no jardim do Éden, diante da árvore da vida. Nós somos feitos para desfrutar, para comer essa árvore da vida. E hoje, esse caminho foi novamente aberto. E nós precisamos de exercitar a nossa fé, exercitar esse relacionamento com Deus, todos os dias. De manhã pela manhã, nós precisamos de orar. Quando nós estivermos fazendo caminhada, nós precisamos de considerar a palavra, meditar na sua palavra, entrar na sua palavra. Não ficar perdendo tempo em ouvindo notícia, ouvindo novela, ouvindo as novidades, conversando, mas separa um tempo para você entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com Deus.
e se relacionar com Deus. E o nosso Deus, ele está Santo dos Santos, nos aguardando, nos esperando. E o caminho foi aberto. Então, irmãos, diante disso, vamos tomar. Desculpa ter entrado um pouquinho. 10h35. Tomário, me desculpa. Mas é o encargo que o Senhor me deu e eu queria compartilhar essa meditação com os irmãos. Então, vamos tomar do pão, vamos beber do vinho, sabendo que hoje nós estamos nesse lugar, no Santo dos Santos, nas regiões celestiais, desfrutando dessa comunhão preciosa com o nosso Pai. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças nesta manhã, pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te rendemos graças por esse novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu. Senhor, pelo véu, Senhor, pela sua carne, Senhor. E nós te louvamos e nós te rendemos graças porque nós não precisamos tremer, não precisamos temer, porque o nosso velho homem, nossa carne também foi tratada ali, Senhor, quando o Senhor nos abriu esse caminho. Senhor, e hoje nós podemos, Senhor, desfrutar desse pão e desse cálice, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que nos dá pão e vinho nesta manhã. Nós te louvamos e te rendemos graças. Obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar de ti. Nós te louvamos e te rendemos graças no nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo momento que tivemos a tua presença. Senhor, sem dúvida nenhuma, o momento mais precioso desse dia, Senhor. Senhor, obrigado pela tua misericórdia para conosco, de nos fazer lembrar do Senhor e da tua obra, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nunca se esquece de nós. Senhor, agradecemos ao Senhor por esse momento e encomendamos as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, pedindo que realmente o Senhor possa, Senhor, falar por meio da tua palavra e nos encorajar, Senhor, no caminhar com o Senhor. Senhor, nós somos gratos pela unção que recebemos do Espírito Santo, Senhor. Aquele que nós sabemos nos conduzirá para dentro de toda a verdade. Por isso nós pedimos que o Senhor possa, Senhor, com o teu Santo Espírito, soprar sobre a tua palavra e fazê-la viva, Senhor, nos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa, de alguma forma, atrair-nos mais para o Senhor, para que possamos correr após Ti. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Bom, como os irmãos sabem, tenho procurado trazer para os irmãos esse paralelo, né, das 42 estações e da nossa vida cristã, caminhar em direção à maturidade, né? Creio que todos aqui já são maduros, talvez seja só para poder lembrar do passado, então, não tem problema não. Mas, de fato, é muito maravilhoso ver como o Senhor tem deixado na sua palavra as instruções, né? E os exemplos, e os tipos, né, e os paralelos, para que nós possamos, de fato, entender, né, com mais clareza aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, né, no nosso caminhar. Vamos ler, a título de recordação, a primeira vez que eu partilhei, eu trouxe esse versículo também, e a gente sabe quando o Senhor fala pela segunda vez, o Senhor está enfatizando, né? Domingo passado, a Priscila também leu esse trecho de 1 Coríntios 10. É um texto que nós temos trazido recorrentemente, porque nós cremos que realmente a palavra de Deus, ela toda, ela é inspirada por Deus, não apenas parte dela, mas ela é toda inspirada por Deus. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É interessante ver que ao longo da história da igreja houve situações em que grupos chegaram a falar o seguinte: não, o Antigo Testamento é da antiga aliança, não tem nada a ver conosco no dia de hoje. Aliás, não é só na história da igreja passada, não, é na história da igreja presente, né? Então, como é importante nós entendermos que a palavra de Deus era uma coisa única, e toda ela aponta para uma pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Tudo converge na pessoa de Cristo. Antigo e Novo Testamento, os 66 livros, não são livros que são dessincronizados. Eles fazem parte de um mesmo plano eterno, né, de Deus, de apontar para a pessoa do seu Filho. E a gente vê o desenrolar, né, como, né, o nosso irmão Scrogg, é muito bonito o termo que ele usa, né, o descortinar do plano da redenção. À medida que o tempo foi passando, Deus foi ampliando a nossa visão, a visão do plano de redenção que ele tinha para a raça humana. Nosso irmão hoje já deu uma introdução interessante, eu acho que eu vou
talvez aproveitar alguma coisa do que ele falou. Mas vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, que bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. A gente vê que, de fato, a maneira que o Espírito Santo interpreta tudo aquilo que aconteceu ali no deserto, né? Interpreta de maneira clara que ali realmente foi um tipo de alguma coisa muito mais alta, muito mais elevado, que é o tipo espiritual, né? E é muito precioso isso aqui. Aí nós vamos para Números 33, que é onde tem uma descrição mais detalhada. Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, ele enumera, né? Ele lista todas, algumas Bíblias trazem todos os acampamentos, né? Todas as estações onde o povo de Israel permaneceu por algum tempo. Alguns locais foram por momentos bem curtos, né? Outros por vários meses, como no caso do Sinai, por exemplo, talvez um ano, 11 meses, um ano, estiveram ali, mais curtinho, talvez, como foi lá em Sucote. Mas, no total, são cerca de 40 anos, 38 anos, que os israelitas peregrinaram no deserto, né? E Números 33, ele começa assim, versículo 1, são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, lembrando que a Páscoa marcou, né, dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Eu dessa parada aqui porque o irmão me perguntou, né? Mas, puxa, a questão do número 13, né? A gente tem que lembrar que para os judeus, para os israelitas, na realidade, nessa época, Israel como um todo, o dia contava do escurecer, né? De um dia até o outro dia. Então, contava diferente da gente. A gente conta de manhã a manhã, né? Como também os egípcios. Por isso que quando eles estavam celebrando a Páscoa, como pela ordem do Senhor, já era o 14º dia para o povo de Israel. Mas para os egípcios, ainda era dia 13. Era dia 13 do mês. Não vou entrar nesse mérito mesmo porque eu conheço poucos detalhes, mas existem vários debates acadêmicos aí a respeito dos calendários, né? E para chegar num consenso aí não é uma coisa muito trivial. Mas, de qualquer forma, algum desses pontos marcam de maneira muito clara esse início, né? Esse início. Da mesma forma que marca o início da nossa vida. Nossa vida, ela começa com o sangue do Cordeiro sendo aplicado nos umbrais e na verga da porta dos nossos corações, né? Cordeiro pascal, Cordeiro perfeito de Deus, Senhor Jesus, né? Ele foi imolado e o seu sangue, então, foi aspergido e foi aplicado nos umbrais nos umbrais e nos... falei agora, esqueci. Nos umbrais... Hã? Na verga da porta, né? Esse tipo é um tipo muito precioso, porque nos faz lembrar que nós fomos livrados da condenação. Lembrando que o Egito é um tipo do mundo, né? E pelo sangue do Senhor Jesus nós somos livrados da condenação que estava sobre ele. A pergunta é o seguinte: o que eles tiveram de fazer para ser livrados daquela condenação? Eles tiveram de exercer esforço, Senhor. Eles tiveram apenas de obedecer e crer naquela palavra que o Senhor deu, não é verdade? É a graça do Senhor. Eles tiveram de morar o cordeiro, né? Tiveram de morar aquele cordeiro e aplicar o sangue. Isso eles tiveram de fazer, da mesma forma que para nós também, né? A nossa salvação é quando nós cremos, tomamos esse passo de fé e cremos no Senhor Jesus.
Então, eles saem dali, né, lembrando os irmãos, vou mostrar aqui, talvez, alguns vídeos, né, imagens. Eles saíram de Ramsés, lembrando que Ramsés era um local fantástico, maravilhoso, ficava no delta do Nilo. Estavam ali confortavelmente vivendo, né? Não tinha necessidade de pedir nada a Deus, porque o Nilo dava tudo abundantemente, né? Aí nós lembramos que a maneira como o Senhor fez, inclusive com o povo de Israel, foi por meio das pragas, ele exerceu juízo sobre, não só o Egito, mas sobre os deuses do Egito. E o Nilo era um deus para eles, porque realmente a cada cheia eles tinham a vida restaurada e tinham abundância para poder receber sem ter que fazer qualquer esforço, né? Ainda é assim hoje. E o povo de Israel entrou nessa também. E por um período longo, também é interessante a gente considerar isso aí, por um período relativamente longo, existem divergências a respeito de quanto tempo foi. Se você tem o Scrog volume 1, propaganda aí, né? É interessante observar como o irmão traz ali duas abordagens a respeito do tempo. Quando Deus fala com Abraão, ele determina um tempo, depois o apóstolo Paulo, em Gálatas, menciona outro período de tempo, né? Então, foram 430 anos, foram 400 anos, contados a partir de quando, não é? Então, tem o texto hebraico, ele dá a entender que talvez tenha sido desde quando Abraão entrou na terra. Então, conta incluindo o tempo de Abraão, e o outro, que é baseado na Septuaginta e o aramaico, eles consideram talvez um tempo mais curto. Então, você tem dois períodos aí. Mas esse não é o ponto, não. O ponto é que quando a palavra de Deus determina o prazo, ela é muito precisa, né? Ela é muito precisa. Então, se tem qualquer dificuldade, qualquer inconsistência, sempre está do nosso lado, nunca está do lado do Senhor, né? Mas, em suma, o período total a gente considera, então, dos 400 ou 430 anos. E, e nesse período, então, a gente vê que Deus lidou com o povo, lidou com o povo. De tal forma que, nas diversas trocas dos faraós, né, dos governadores, eles saíram de uma situação em que José, que era benquisto e governava sobre todo o Egito, até o momento, então, que José morre, ele morre aos 110 anos de idade, e aí vem um faraó que realmente não conhecia José. Historicamente, existem algumas tentativas de poder alinhar quem seriam os faraós, né, na época de Abraão, né? Lembra que Abraão também foi para o Egito? Isso tem um significado espiritual importante também, lembra? Abraão foi para o Egito, Jacó foi para o Egito, o Senhor Jesus foi levado para o Egito. Então tem algo muito importante em que nós não vamos tratar nesse momento. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha os faraós, né, e a gente tentar sincronizar isso no tempo, é muito curioso ver como, de fato, também existem divergências, mas existem consistências. Inclusive, um governador importante mencionado, que é o Imhotep, alguns já devem ter ouvido falar esse nome, muito provavelmente era José, tá certo? Porque esse Imhotep, nos relatos egípcios, ele foi alguém que contribuiu de maneira muito eficiente para poder debelar a questão da fome no Egito. Então, em suma, existem esses paralelos que são muito importantes. Mas o que é importante a gente lembrar aqui é o seguinte, que eles saem de uma posição que eles estavam aparentemente confortáveis, mas o Senhor faz com que eles vejam que ali não era o lugar deles, que o Senhor tinha algo no seu coração, que era aquela terra que mana com leite e mel, a terra de abundância, né? Deus tinha um alvo. Deus não simplesmente nos salva para que nós tenhamos a vida eterna, que já é maravilhoso, mas Deus tem um objetivo para a nossa vida, que é nos tirar do Egito, mas nos levar para Canaã. O Senhor tem um propósito. Não é de que nós fiquemos vagueando no deserto, nunca. Existe um período, um processo pelo qual o Senhor deseja que nós passamos. Mas o alvo do Senhor é Canaã. O alvo do Senhor não é o deserto. O alvo do Senhor é o Canaã, que é um tipo das insondáveis riquezas da pessoa do Senhor Jesus. Então, essa é a salvação. Infelizmente, a gente vê que muito na cristandade hoje, ou no meio cristão, fala-se muito realmente de crer no Senhor Jesus, prega o evangelho, que é fundamental. Ai de mim se não pregar o evangelho. Mas para por aí, né? Eu estou feliz porque eu vou para o céu, eu não vou para o inferno, maravilhoso, e vou tocando minha vida. Mas esse não é o propósito de Deus.
O propósito de Deus é que nós avancemos, né? E saindo de Ramsés, então, nesse 15º dia, né, logo após aquele evento tão importante, tão marcante, eles dão início às suas caminhadas, né? E o primeiro lugar que eles param, então, é em Sucote, não é isso? Muito bem. As 42 estações, de novo, esse número é um número muito interessante, muito precioso na Bíblia, né? 42, ele fala de 3 conjuntos de 14, como nós já mencionamos para o irmão, são 3 conjuntos de 14, são 3 etapas de 14. A mesma coisa que quando a gente olha a maneira como o Senhor conduziu o povo também, a gente vê essas 3 etapas de 14. E com um paralelo muito precioso também, como se fossem as fases da nossa vida, né? Nossa infância, a nossa adolescência e juventude, e depois nossa fase adulta. São 3 etapas, grosso modo, pelas quais nós passamos. Isso eu mencionei para os irmãos, que também tem um paralelo lá no Evangelho de Mateus. São 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações entre Abraão e nosso Senhor Jesus. Então, são 14, esse número 14, ele fala também profundamente de algo que nós acabamos de mencionar. O número 14 fala da cruz, fala da morte. O nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado no dia 14. Então, o dia 14 fala da cruz. E é por meio da obra da cruz, operando ao longo desse deserto, é que as nossas vidas serão transformadas, como a palavra de Deus fala, de glória em glória. É um processo difícil, sem dúvida nenhuma, mas é por meio da cruz, operando as nossas vidas, que o Senhor vai alcançar esse processo. Muitas vezes, quando nós falamos de cruz, tem o aspecto negativo, né, de perda, sem dúvida. A perda que existe é a perda do nosso eu. A gente, como o nosso irmão mencionou hoje, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Essa é uma verdade objetiva. Você vendo isso ou não, isso já aconteceu. Mas existe um processo pelo qual nós temos que passar. Então, uma coisa é a obra consumada da cruz de Cristo, outra coisa é a operação da cruz do Senhor, da cruz na nossa vida. De novo, essa é uma mensagem que era muito mal vista, né? Se você for a algum lugar hoje, você não vai ver as pessoas falando dessa obra da cruz, porque não é muito atraente, né? Eu querer perder, não, eu quero ganhar, eu quero prosperidade. Eu não quero perder nada, não, eu quero melhorar, né? Como se, de fato, essa melhora viesse de alguma outra forma que não fosse por meio da operação da cruz na nossa vida. Então, 14 fala da cruz. Por isso que, ao longo desses 14, mais 14, mais 14, nós vemos ao longo de todo esse processo a operação do Senhor por meio do Senhor, né? Então, essa é uma questão muito importante. E, e nós não temos que nos enganar, como muitas vezes talvez o inimigo quer fazer parecer. As coisas acontecem por acaso, na sua vida e na minha vida, de maneira nenhuma. De novo, o propósito de Deus é para que Cristo seja formado em nós, né, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura plena, madura do Filho de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Isso não é por acaso, a sua vida e a minha vida. Elas não estão como que por aí vagueando no deserto. Deus só está olhando de cima, vendo o que está acontecendo, com seu, ó o mar ali, nossa, que isso, eu nem imaginava. Ó o Rodrigo ali, que é isso? Não, Rodrigo. Não. Deus de antemão nos conheceu. Ele sabia de antemão, claro, ele nos criou. E Deus tem um plano, um propósito muito específico para você e para mim. A gente não sabe qual que é. A gente sabe o final. Agora, o percurso, não. Muitas vezes o Senhor vai nos levar para situações que nós nem imaginávamos. E daí que nós vamos ver, se o Senhor permitir, a importância, como foi mencionado hoje, né, do testemunho do Senhor, da presença do Senhor. Mais para frente nós vimos que a arca, ela quem guiava o povo, ela ia à frente, mas também a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A presença do Senhor, ele sabe o caminho. O Senhor conhece esse caminho. O Senhor conhece o seu dia de amanhã. Nós não conhecemos. Mas o Senhor, na sua onisciência, ele tem preparado para você e para mim um caminho para que nós possamos, de fato, chegar até a essa plenitude. A plenitude
de Cristo, né? Então, nós não precisamos ficar preocupados, não. Muitas vezes a gente pode até desesperar, a gente não sabe o que está acontecendo. Lembrando que, lembra? Os 14 também falam de uma coisa muito importante. O povo de Israel murmurou 14 vezes, explicitamente 14 vezes, né? O povo danado, nossa, a gente é longe disso, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, acho que agora está certo aqui, tá? Ah, tá. É, nós não somos diferentes, né? E uma coisa que me chama a atenção, porque nós lemos lá em 1 Coríntios 10, não, o Espírito Santo fala explicitamente a respeito de murmuração. E nós cristãos, no nosso caminho, não somos diferentes. Quantas vezes nós murmuramos contra o Senhor? Nós reclamamos do Senhor, né? Existe um termo que os americanos gostam muito de usar, se escandalizam do Senhor. E ficam escandalizados. Mas, Senhor, como é que o Senhor está fazendo isso? O que você está fazendo, Senhor? O que é isso, né? Eu não mereço isso, não. Né? Mas o nosso murmurar é um problema que ultimamente tem que estar tratado nas nossas vidas. Nós temos que, de fato, reconhecer sempre a bondosa mão do Senhor, saber que, de fato, o propósito dele sempre é bom. Não é isso? Nós cremos nisso, né? Romanos 12 não fala isso? Não é? Nós temos que crer nisso, né? Deus é sempre bom. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho aqui. Já são 11h22 aqui, a gente não vai dar para poder... Eu preparei tudo aqui, né? Expectativa, o que vai acontecer aqui, né? Mas é que eu fiquei devendo para os irmãos mostrar algumas coisas que eu acho que ajuda a gente a ter essa percepção, né? Então, assim, o Luiz não está aqui com a gente hoje. O Luiz, em breve, ele vai estar indo para uma excursão, né? Lá no Egito e Israel, né? Vai um grupo lá. E aí é uma préviazinha aqui. Vamos tentar ver se eu consigo mostrar para os irmãos. Vai ficar meio confuso aqui, talvez. Vamos ver se aparece. Será que vai dar certo? Vai. Aqui está claro, né? Muito bem. Não era isso que era para aparecer, não, mas tudo bem. Ok. O irmão Atílio tem nos ajudado com as gravações, porque estava muita coisa para fazer aqui, né? Está ajudando a gente lá. Aqui é a gente, ó. Nós estamos aqui, tá vendo? Certo? Estamos na rua Professor Zira, não é isso? Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui. Mas, lógico, a gente não vai querer, a gente vai querer sair daqui. Isso aqui é o Google Earth que chama, tá? Nós vamos querer ir para o Península, né? Aqui é arriscado o que eu estou fazendo aqui, né? Fazer a coisa em tempo real, assim. Oi? Vamos ver se vai. Ah, não, tá certo assim, por quê? Por isso mesmo. Ele coloca esse negócio grandão aí. É. Então tá aí, ó. Aí é a Península do Sinai. Então agora eu vou. Não, mas se eu clicar, ele para o movimento. Então, assim, hoje nós temos esse recurso aqui, que é um recurso fantástico, né? A gente consegue, de novo, navegar e ver como é que, de fato, isso é visto do céu, né? Então, a gente está vendo aqui a Península do Sinai. Os irmãos estão vendo aqui. Vocês estão chegando aí, então, né? Eu tô sumindo. Já sei o que está acontecendo, né, Atílio? Eu não estou compartilhando com você, né? Deixa eu compartilhar aqui. Eu tô vendo. Ixi, Eu tô vendo. aqui. Eu tô vendo, Mário. A Península do Sinai eu vi. Você deve estar Melhor, vendo aí, não está? melhor. Então, assim, aqui está essa região é chamada Delta do Nilo, né? Esse aqui é o Rio Nilo. O Rio Nilo, como os irmãos sabem, ele vem desde lá do Lago Vitória, né, na África. Né? É o mais longo do mundo, né? E, e aqui, ó, é o que é chamado Delta do Nilo. Como estão vendo, o Egito é 98% deserto. Né? É uma parte muito pequena, que é muito fértil, é fertilíssima, né?
Eu vou mostrar depois algumas transparências. Não vai dar muito tempo. Vai ficar para a próxima. E a região de Gósen é aqui, ó, nessa região aqui. É Cairo está aqui, vai por aí fora, né? Aqui a gente está vendo então a península do Sinai. Esse aqui é chamado Golfo de Suez e o Mar Vermelho, que basicamente circunda, tá vendo? Não sei se os irmãos estão vendo, então, o meu mouse, circundam a península do Sinai. Antes de eu avançar aqui, eu quero deixar um ponto claro aqui. Não se sabe exatamente, tá, de todas as estações, né, que eles passaram. Não se conhecem esses locais fisicamente, ok? Existe um debate, por exemplo, e eu ia chegar nesse ponto hoje, mas não vai dar tempo, é de onde ocorreu o momento, o local onde eles cruzaram o Mar Vermelho, certo? Então, existem algumas teorias, certo? Uma delas fala que talvez tenha sido mais ao norte, algumas que tenha sido mais perto dos Lagos Amargos, outras acham que foi logo no encontro do canal de Suez aqui com o Mar Vermelho, e tem uma teoria mais recente, com a qual eu particularmente não concordo, é que o cruzamento do Mar Vermelho se deu aqui, nesse lugar aqui. Ok? Então, para poder de fato substanciar essa hipótese, muita coisa tem que ser espremida e apertada, certo? E eu não concordo. Eu não vou entrar nesse mérito, não, então eu vou apresentar para os irmãos no momento, nos momentos por vir, né? A maneira como eu entendo que foi de fato o trajeto, tá? O trajeto dos israelitas na Península do Sinai. Então, Mar Vermelho aqui no Golfo de Suez, Mar Vermelho aqui circundando, e aqui Israel, certo? Israel está aqui. Essa região aqui é a Jordânia, né? Tem muita coisa importante aqui também. E nós vamos ver que eles saem de Ramsés, que é por aqui, tá? E vão fazer esse trajeto como um todo. Ok? Alguns locais nós conseguimos achar aqui, certo? Outros nem tanto. Por exemplo, se eu colocar aqui agora Pi-Hahiroth, eles chamam de destino religioso no Egito. Vai te levar para esse ponto aqui, ó, que de fato é uma das teorias de onde eles cruzaram o Mar Vermelho. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco esse zoomzinho aqui, que às vezes funciona. Deixa eu ver se funciona aqui. Não, aqui não tem. Esse aqui não tem. Não, alguns lugares tem. Então, em princípio, seria esse local que eles acham que seria Pi-Hahiroth, tá? Mas existem estudos arqueológicos que falam que, de fato, Pi-Hahiroth seria mais ao norte. Tá? E nós vamos tentar mostrar isso para os irmãos aqui também, porque no trajeto, e nós vamos ler isso, o Senhor fala para eles saírem de Ramsés, eles vão para Sucote. E depois, a próxima estação é Etã, que é na borda do deserto. E o Senhor fala com eles para eles voltarem. É interessante isso. Eles vão numa direção, é como se o Senhor tivesse dado, entre aspas, um cavalo de pau. Senhor, não, volta. E aí eles vão para o norte, porque fala subir em direção a Pi-Hahiroth, que fica de frente, que fica entre Migdol e o mar, e de frente a Baal-Zephon. Nós vamos ver que, de fato, esse local, arqueologicamente, ele fica mais ao norte aqui, ó. Essa região de Ismaília, ou Ismaília, né? Aqui está difícil de ver, mas tem um lago nessa região aqui. Pausa. E eu já vou ter que terminar hoje. Mas basicamente é o seguinte: quando a gente olha hoje, obviamente a situação do nível do mar é diferente do que era na época de Moisés, certo? Na época do Êxodo. Então, por que se sabe isso? Estudos arqueológicos mostram lá no. Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um zoom de novo aqui. E nessa região, Eilat, né, que pertence a Israel, no Golfo de Aqaba, tem
o mar como que se ele retrocedeu. Então, imagina quando uma coisa vai secando, né? Você vai à praia, né? Imagina, todo mundo já viu maré, né? O nível do mar desceu. E pelos estudos arqueológicos, historicamente, se você refizer, né, retroagir o que aconteceu com o nível do mar, naquela região, o nível do Mar Vermelho seria muito mais profundo do que é hoje. Ok? Por que eu estou falando isso com os irmãos? Vários modernistas, eles tendem a dizer que, de fato, o povo de Israel não cruzou Mar Vermelho coisa nenhuma. Eles atravessaram um pântano. Por quê? Porque o termo Mar Vermelho, né, significa, no original, mar, eu mencionei isso para os irmãos, mar dos caniços, ou mar de papiros, certo? Eu tinha muito naquela região. Ou mar de juncos, que é o nome que dava. Isso a gente sabe que é uma grande mentira. Por quê? Porque quando eles atravessam, a palavra de Deus fala claramente que houve um vento oriental, soprou a noite toda. E aí, também lembrando, né, o irmão mencionou o ruá, né, que é quando nós lembramos que o vento, de fato, nos faz lembrar do Espírito Santo de Deus. E aquele vento sopra toda noite. E quando ele sopra toda noite, o mar, então, ele se divide. E não está falando aqui de dividir um pântano. O volume de águas do mar era suficiente para, de fato, fazer com que os cavaleiros e seus cavalos, as suas carruagens, todos eles fossem submersos e morressem. Então não era um pântano. Quando Moisés, no seu cântico, ele profere aquele cântico, o Senhor, logo depois deles terem cruzado o Mar Vermelho, ele usa o termo vagalhões. E aí, esses modernistas tentem a dizer que, de maneira nenhuma, aquilo ali foi uma invenção, é uma hipérbole lá né, do escrito bíblico. Nós sabemos que não é assim. Então, a comprovação científica foi feita não tem muito tempo, né, mostrando que, de fato, é possível você separar um corpo, né, aquífero, né, mar, tá, se de fato você tiver as condições de vento conforme descritos na palavra de Deus. Eu vou mostrar depois, eu estou encerrando aqui hoje, mas tem um artigo publicado, né, o irmão Luiz conhece também, na PLOS One, em que eles fazem um estudo e fazem o que a gente chama, eles fazem uma simulação. Uma simulação. Simulação não é coisa real, né? Mas eles simulam o mar, tá certo? Naquela região, com as condições de vento possíveis naquela região. Eles fazem simulação com um simulador de última geração, que obviamente trata das questões oceanográficas, etc. E eles comprovam, mostram que, de fato, se houver um vento que sopra continuamente, né, a 60 quilômetros por hora, dessa ordem de grandeza, ele faz com que, de fato, abra, né, um espaço no meio do mar. E eles mostram isso em simulação. É muito interessante ver. Nós não precisamos da ciência para poder comprovar a Bíblia, mas é maravilhoso ver que, de fato, né, os modernistas estão errados. A palavra de Deus permanece correta. Né? Só para deixar os irmãos, eu vou concluindo aqui, eu estou devendo muita coisa para os irmãos, eu sei. Então, deixa eu fazer esse aqui, né? Logo vou ter que. Cadê o Atílio? Atílio, espera um pouquinho só. É, não sei se vai dar certo. Porque eu quero fazer isso aqui. Você está vendo minha tela aí, Atílio? Tá. Estou vendo. Nós estamos vendo outra coisa aqui, né? Perfeito, funcionou. Bom, como nós já vimos, então, tem um paralelo, né? Eu quis mostrar isso rapidamente aqui, do, do, do relacionamento que tem do, da história egípcia, né? Que é chamado primeiro pelo intermediário, e os patriarcas. Então, Abraão, ele aparece aí nesse primeiro período, ele entra no Egito para escapar da fome em Canaã, fugindo, olha que coisa, a terra que mana com leite e mel. Nós lembramos também da história de Ruth, né?
Imagina a terra que dá abundância, está fome, alguma coisa errada. Mas, de qualquer forma, foi nessa época. E quem eram os faraós, né? Na época de José e Jacó, é a 12ª dinastia, nós vemos que são vários faraós, né? Alguns tiveram um reinado mais curto, mas vários faraós que possivelmente estavam naquele momento. Então, alguém fala de Ramsés. Não, não era Ramsés. Ramsés é o nome da cidade, que foi criado, fundado por antes, né? Mas você vê que são vários outros faraós que tiveram possivelmente esse período intercalado aqui. Da mesma forma como Moisés, em princípio foi exatamente esse Amenhotep II, tá? Que teria morrido e um sul foi exatamente o mar de juncos, né? É o Mar Vermelho. Não vou cansar vocês com isso, não. Então, vamos lá. Aí nós vemos a Península do Sinai, nós já vimos o Delta do Nilo, e eu vou chamar a atenção para os irmãos, não só do Delta, mas para essa região aqui, certo? Daqui a pouquinho a gente vai por aqui. Esse aí é o Nilo hoje, na visão do Cairo, tá? Não sei se os irmãos imaginaram que o Cairo era assim, eu nunca tive lá, né? Outra visão do Nilo no Cairo, hoje. E aqui em particular, esse é o lago chamado Lago de José. É uma prova cabal de que, de fato, José, de fato, foi o governador e que ele fez uma coisa muito importante para poder prover o alimento naqueles 7 anos de fome. Consta que, de fato, foi criado um canal que ligou o Nilo até essa região que existe hoje, e o lago está nesse ponto aqui. Vocês estão vendo aí? Sim, ok? Está pequenininho, mas vai aumentar. Ok? Então, esse é o Lago de José. Esse aqui é o canal também de José, que interliga o Nilo até aquele lago, chamado Rio de José, certo? E esse aqui é o lago. Havia uma depressão, era uma questão geológica, né? Na topografia tinha uma depressão ali, de maneira muito sábia. Aquela região foi utilizada para ser inundada e formar um lago, de fato, um lago artificial. E ali, como vocês não devem ter visto, né? Olha só como é que isso aqui é tão verdinho quanto também o próprio delta, certo? Um lago de José. Aqui é só uma visão do que é, na realidade chama Lago Karun, não sei nem se fala assim não, mas fingi aqui uma pronúncia árabe, que seria essa região, mas é o que chama Fayum, é uma região muito turística, inclusive, certo? Bom, e nós vemos naquela época, isso que é, um, é um desenho, né, encontrado nesse túmulo de Raquimires, onde a gente vê os diversos escravos produzindo tijolo, né, como a palavra de Deus fala, como registrado como a palavra de Deus diz. E se vocês não conhecem, esse aqui é um tijolo ali daquela região, com argila, de argila e palha misturada. Não sei se vocês conseguem ver, tem resquício de palha misturada aqui. E para que eles usavam esses tijolos? A gente sabe que, e esse é um paralelo muito bonito, né? Quando você vai para Israel, quando você vai naquela região, você vai encontrar pedra, rocha. A rocha é alguma coisa feita, criada por Deus. Você vê o templo, ele foi edificado com a rocha do próprio Moriá. Não é? Então, tudo aquilo que você vê ali são rochas. No Egito, tudo é feito pelo homem. Barro e palha. A nossa carne, que ela consegue produzir, é barro e palha. Nada mais além disso. Só o Senhor é capaz de nos transformar de glória em glória, em pedras preciosas. Só o Senhor consegue fazer isso. Porque aquilo que a gente faz com a nossa mão é isso aí, ó. Essa coisa horrorosa aí. E para que eles precisavam disso? Naquela época eles edificavam pirâmides. A gente só imagina aquelas pirâmides de Gizé, etc., né? Quéops, Querindos, né? Ela também é toda cheia de escadinha. Mas, em princípio, eles também tinham outras pirâmides, por exemplo, essa pirâmide de Djoser, até não parece com José, né? Mas é na época de José também. Essa é uma pirâmide em que ela é feita toda de tijolos feitos com argila, tá vendo? Olha como é que é de perto aqui, a cara dela. Os tijolos aqui, tá vendo? Então, por isso que os hebreus, né, os israelitas, eles trabalhavam produzindo tijolos para poder construir
as edificações para, de fato, construir, edificar o Egito. E, mais uma vez, nós temos um tipo tão terrível para você e para mim, né? Nós que estamos envolvidos no nosso dia a dia, trabalhando, a gente está edificando o quê? E para quem que nós estamos edificando, né? Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que trabalhar, todos nós temos que trabalhar, o suor do nosso rosto, nós temos que ganhar o pão. Mas o que que nós estamos edificando? Nós estamos contribuindo para edificar o quê? Né? Bom, deixa eu avançar aqui. Essa aqui é uma das... dá um traçado geral, eu vou mostrar alguns mapas, nós vamos perceber uma diferença entre eles, principalmente no que se refere a essa região. Tá, eu sei que não está muito grande, está muito claro também. É que saindo de Ramsés, Sucote, então onde é que está depois de Sucote? Sucote, basicamente, hoje sabe onde está. Tá? É Tel, que não significa que é uma colinazinha, né, onde você tem restos arqueológicos do Tel. Tel é uma custa que chama. Isso aí já foi achado, eu vou mostrar a foto para vocês. Mas depois dali, onde é que está Etã? Onde está Pirairote? Onde está Migdol? Onde está Baal-Zephon? Então, existe debate a respeito disso, mas existem algumas indicações arqueológicas que nos fazem entender que não é bem esse traçado aqui, não, mas é parecido. Tá? Lembrando que o Senhor falou com eles para eles não irem no caminho dos filisteus. Era um caminho muito mais curto, não estão vendo? Se eles saíssem para o norte, eles chegariam aqui em Israel rapidinho, né? 11 dias, talvez menos. Né? Muito rápido. Mas o Senhor não vai. Por quê? Porque eles podiam encontrar guerra e voltar para o Egito. Então, quando nós cremos no Senhor, o Senhor realmente nos preserva no princípio, né? Tem muita a batalha espiritual, nós sabemos que é ele que empreende essa batalha. A batalha é nossa, né? Mas se a gente dá de cara com a batalha, nós vamos retroceder, senão não quero essa vida. Muito difícil. O Senhor nos preserva e nos guarda para que nós possamos chegar com maturidade, né, no nosso destino final. Bom, então aqui é uma... Só ressaltar aqui, tem uma palavra Amaleque, nós vamos falar de Amaleque em breve, tá? Esse aqui é um outro trecho, esse aqui é um pouco mais parecido, mas aqui mostra que, de alguma forma, a travessia do Mar Vermelho se deu aqui, que seria mais próximo dos Lagos Amargos, tá? Eu vou andar mais um pouquinho. Aqui é uma foto do de Elmacusta, que seria Sucote. Tá? Imagina, aqui tem as casas dos egípcios ali, negócio todo largado, né? Não tem uma preservação. Alguns lugares têm uma preservação um pouco melhor. Né? E aqui nós temos o que seria. É muito difícil de ver, não tá? Mas vamos lá. Só para entender aqui, ó. Esse aqui são os lagos amargos. Observa que tem uma parte aqui que aparentemente de terra. Isso aqui, na época de Moisés, muito certamente estava tudo coberto de água, o Mar Vermelho. Mas olha só que interessante, o trajeto que a gente está vendo aqui, ó, Abu Saif, provavelmente esse é o lugar onde estava Migdol, ok? Então, assim, eles devem ter descido da região de Ramsés, vem até Sucote, está vendo aqui? Uma custa, está vendo aqui? Ok? Aqui é Sucote. E daqui eles deram uma guinada, foi o cavalo de pau. Subiram, tá certo? Para então chegar aqui então, onde seria Pi-Hairote, tá? E Migdol. E aqui eles cruzam o Mar Vermelho. Tá? Nesse ponto aqui. Daí eles descem, nós vamos ver do lado de cá. Esse mapa aqui ele não é tão recente como 2023, não. Mas eu teria os nomes mais recentes e o canal de Suez ele passa por aqui, ó, exatamente, e vai para cá. Ele desemboca ali, tá? Acho que aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Aí tá tudo escrito Tel, são sítios arqueológicos, ok? Então essa aqui possivelmente foi por isso que eu coloquei esse mapinha aqui, ó, que eles saem hoje, né? Ramsés é chamado de Cantir, certo? Eu não sei se é assim pronuncia, mas aqui eles vão até Sucote, tá? É uma Mascuta, e daqui eles sobem,
tá? E vão até aqui, onde você tem os diversos Tel. Está vendo? Possivelmente Migdol está aqui. Tem Tel Rabua aqui, ó, e desce e cruza o mar aqui, nesse ponto. Tá? Essa estrutura, esse canal, basicamente chega, ele desemboca no Lago Timsa. Existem algumas teorias, não estou cansando de mostrar isso, né? Onde talvez o cruzamento tenha se dado aqui, tá? Mas a gente entende que possivelmente se deu aqui. Daqui, então, eles cruzam o Mar Vermelho, lembra? O Mar Vermelho estava cobrindo isso aqui tudo. Ó. Eles descem desse lado, tá? E seguem o trajeto até a próxima estação, que é Mara. Depois de Mara, Elim e assim por diante. Okay? Vamos avançar aqui. De novo, esse é o trajeto aproximado. Aqui mais tijolos. Esses tijolos aqui que a gente está vendo é lá em Sucote. Ok? Ficou engraçado aqui. Esse aqui é o artigo da PLOS One, né, de 2010, publicado em 2010, que fala dessa dinâmica do vento, né, que fez com que, de fato, mostrar que, de fato, é possível, na simulação, abrir o mar. Eu só parei. Tijolo. Também, na Babilônia também não tinha pedra. Eles tinham que fazer tijolo. Então, tudo que aquilo que é feito pelo homem, né? E aí não, aí a gente vê que, em contrapartida, tudo que é do Senhor realmente é rocha, né? Por isso você vê, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha é o Senhor. Né? Lembra? No trajeto, a maneira como o Espírito Santo interpreta o que aconteceu, o trajeto deles no Egito eles beberam daquela água da rocha, e essa rocha era Cristo, né? Nosso Senhor é a rocha. Exatamente. Exatamente, que é tudo branco, né? É. No nosso tempo já foi, né? Não deu para. A gente pode voltar isso aqui em algum momento, se o senhor permitir. Eu vou prosseguir, não vou ficar. Ainda tem que falar das três estações, que eu não falei delas ainda. Mas como eu estava devendo para os irmãos, pelo menos ter uma noção, ver como é que era, né? Tem muita coisa que dá para fazer no Google Maps, no Google Earth, né? A gente pode, por exemplo, clicar e a gente, por exemplo, chega lá no Monte Sinai, você consegue ver fotos, né? 360, então dá para você ter uma noção. Para quem nunca foi, como eu nunca fui naquela região, ajuda muito a gente ter uma percepção de como é que era, né? De como é que realmente, né, o Senhor conduziu ali. Obviamente, nós sabemos que tudo isso são apenas tipos, né? São ilustrações, mas de onde nós temos que compreender como o Senhor nos conduz. Lembrando que, se eu permitir, a próxima vez eu vou falar, eles saem do Egito, né? E aí, em determinado momento, quando eles vão cruzar o mar, lembra o anjo do Senhor, ele sai, vai para a retaguarda. Da mesma forma, coluna de nuvem e coluna de fogo. E essa coluna de nuvem e coluna de fogo acompanhou, elas acompanharam o povo de Israel em todo o trajeto. Nos faz lembrar do Senhor dizendo: Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Da mesma forma que essa coluna de nuvem e coluna de fogo elas estiveram com o povo de Israel em todo o trajeto do deserto. Nós sabemos que o nosso Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é tão maravilhoso na tua palavra, Senhor. Somos gratos, Senhor, por esses exemplos que têm sido trazidos para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor realmente possa permitir que nós possamos permitir que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Senhor, e que, Senhor, nós não resistamos ao Senhor. Senhor, nós oramos daquela mesma maneira, Senhor, que se por acaso nós ainda estivermos resistindo ao Senhor em alguma coisa, Senhor, tenha misericórdia, tenha paciência conosco, que o nosso desejo é de entregar. Senhor, louvamos o teu nome. Senhor, agradecidos pela pessoa preciosa do nosso Senhor Jesus, que operou por nós uma salvação tão maravilhosa, tão perfeita, Senhor, que não apenas nos livrou da condenação deste mundo, mas que nos conduz para a abundância, Senhor, para a plenitude que está em Cristo. Amém. Senhor, no nome do Senhor Jesus.